Fala galera aí do sexto ano, Colégio Domus, Pindamonhangaba. Professor Rômulo aqui, professor de História. Né? Nosso meio de comunicação agora vai ser esse, devido ao coronavírus, à pandemia, esse afastamento da escola, esse isolamento social tão importante nesse momento. Tá? Então espero que vocês estejam bem, cuidando da saúde, respeitando o isolamento, que é muito importante. E nós vamos desenvolver a aula a partir daqui. Tá? Nossa aula hoje vai ser sobre o capítulo 3, sobre o povoamento da América, capítulo 3 da apostila. Já foi dada essa aula para quem esteve na última aula antes da paralisação, mas como eram poucas as pessoas, eu decidi então que a gente passar essa aula de novo para mais pessoas, mais alunos tenham acesso a ela e não fique ninguém com o conteúdo perdido, tá bom? Antes de começar a entrar a falar sobre a questão do povoamento da América de fato, e a teoria, o que mudou, por que é importante, o crânio que foi encontrado, enfim. Antes de falar disso, eu gostaria de falar um pouco sobre o nome América. Né? Aqui na página 40 da apostila de vocês, tá? Tem um box, um quadradinho, né? Onde você vai ter as palavras têm história, esse é o título desse quadradinho, e você vai ter ali o pequeno histórico da palavra América. Por que se chamou América? Basicamente é o seguinte: vocês sabem que Cristóvão Colombo descobriu o continente americano, né? Ele descobriu a América em 1492. A questão é a seguinte: ele estava indo para as Índias e ele, quando chegou aqui, ele achou que eram as Índias. Ele não entendeu que ele estava em outro continente. Ele havia tomado um caminho que ele julgou que chegaria nas Índias e acabou que ele bateu aqui e considerou que aqui eram as Índias, era o lugar que ele estava pretendendo ir. Por isso, inclusive, os nossos nativos eles são chamados de índios. Por quê? Porque foi assim que Cristóvão Colombo os chamou, os denominou, porque entendia que estava nas Índias. Tudo bem? Bom, em 1501, um navegador e comerciante chamado Américo Vespúcio vem também para esse continente, aqui nesse território que hoje é o Brasil, né? E ele escreve um livro chamado Mundos Novos, onde ele vai falar um mundo novo. Por quê? O que tem de interessante nesse livro e de importante para a história? Tem que foi ele pela primeira vez que falou assim: olha, Cristóvão Colombo se equivocou, ele errou, ele se confundiu. Né? Ele não estava nas Índias, ele estava em outro lugar, ele estava em outra terra, no mundo novo. Né? Por isso, Mundos Novos. Esse livro foi lido por um estudioso, por um geólogo alemão, ficou muito impressionado em 1507 e propôs então a mudança do nome, né? Já que não eram as Índias, a mudança do nome para esse continente de América. Né? Ele foi vertido para o feminino para acompanhar, né, os outros continentes, né, a África e tal, a Ásia. Né? Então, para América, né, para acompanhar essa ideia. E eles vai ser mudado esse nome em homenagem então, ao Américo Vespúcio. Basicamente, a pequena, brevíssima história é essa, tudo bem? Então vamos agora à aula sobre o povoamento da América. Né? Muito simples, só para ter uma noção quais são as teorias sobre como os seres humanos chegaram nesse continente. Né? É essa a proposta aqui da aula um pouco. Resumidissimamente, obviamente, que a gente vai ver aqui de forma muito resumida. Bom, na página 39 da apostila, vocês têm aqui, vocês conseguem ver, essas imagens. Né? Você tem um crânio aqui, né? Um crânio, e aqui você tem a reconstrução desse crânio a partir de argila, de tomografia e tudo mais, que conseguiu aproximar do que seria, né, a imagem, né, o rosto verdadeiro dessa pessoa, né, dona desse crânio aqui. Foi feita com argila marrom e tal. E isso é importante, por quê? Porque esse crânio foi dado o nome de Luzia, né, para ela, porque era uma mulher, primeiro que foi constatado que pertencia a uma mulher, era um crânio que pertencia a uma mulher, e que viveu aqui nesse nosso continente há mais ou menos 11,4 mil anos, 11,5 mil anos atrás. E morreu com aproximadamente 20 anos de idade, somente. Né? É o que ela tinha. Bom, foi encontrado esse crânio em 1975 na cidade de Lagoa Santa, aqui em Minas Gerais. Tá? E esse é um ponto importante.
Você pode perguntar, professor, mas como que reconstruiu isso? Através de tecnologias, de técnicas, de ciência, tá? E que vai chegar nisso, tomografia computadorizada, é o uso daquilo que a gente vinha falando, né? Lembra que a gente estava comentando, né, que o eixo, né, temático, o fio condutor, né, é sobre a técnica, a tecnologia nessa unidade. Então aqui está mais uma vez um exemplo da tecnologia associando ao estudo da história. Tudo bem? O que tem de interessante, o que tem de importante na descoberta desse crânio da Luzia? Bom, o que tem de importante é o seguinte, é que até 1990, e com o resultado dos estudos que foram feitos em cima desse crânio, né, de datação e essas coisas, até 1990 se acreditava que o nosso continente ele era povoado, tinha sido povoado pela primeira vez, os primeiros americanos, os primeiros seres humanos a chegar no continente americano, eles seriam vindos direto da Ásia, né? Ou o que eles chamam de mongoloides, os chamados mongoloides, que tem os traços, né, que até hoje os nativos nossos aqui têm os traços, né, mais voltado para a Ásia, né, para os asiáticos, né, o olho mais puxado, um cabelo mais fininho, mais lisinho, mais caído, né? Então você tem uns traços, um perfil bastante asiático. E até então se acreditava que os primeiros que tinham chegado aqui no Brasil eram eles, né? Por volta de 11,4 mil anos, mais ou menos, atrás. O que acontece é que esse crânio da Luzia, ele é anterior, ele é mais antigo. Ele é mais antigo. Ele é de 12,3 mil anos atrás. E aí falou, pô, peraí, então quer dizer, não era bem assim, os nativos descendentes, os nativos asiáticos, descendentes dos asiáticos, não foram os primeiros. Os asiáticos não foram os primeiros a chegar aqui, né? Tiveram outros. E o mais interessante, essa reconstrução que foi feita, que vocês viram na página anterior, né? E na página 39, feita pela tomografia computadorizada, ela vai ser importante, por quê? Porque ela vai ajudar a perceber que os traços não são traços asiáticos, os traços são mais próprios das pessoas oriundas da África, né? Você percebe o nariz um pouco mais alargado, né? Que é um traço bastante característico da nossa origem, né? Da descendência africana. Então, enfim, ela não tem certeza, tá? Se ela era negra ou não, ou morena, como está aqui. Como foi reconstruído por argila marrom, né? Mas não se tem ainda ao certo se ela era realmente, poderia ser, mas não, porque lembrando que o continente africano não tem apenas negros, né? A gente tem que tomar muito cuidado com esse estereótipo também, tá? Mas o importante é isso, o importante é entender, então, que a descoberta desse crânio, ele trouxe essa nova evidência trouxe uma nova perspectiva, uma nova visão sobre esse período da história, né? E aí muda a narrativa da história. E é isso que é chave a gente entender, assim. E é isso que torna a história muito legal. Lembra que a gente falava anteriormente de fontes históricas? As fontes históricas, elas estão ali por quê? Porque em cima delas, né, que os historiadores reconstroem a história. Eles, né, montam as narrativas históricas a partir das evidências. E esse crânio é uma evidência, né? E a narrativa histórica, até o estudo desse crânio, era uma. Com a descoberta desse crânio, você tem uma outra narrativa histórica. Você pode questionar, né, a narrativa anterior e reelaborar, ou reformular, ou melhorar. Claro que uma evidência histórica ela pode vir também, de repente, confirmar a tese, já a narrativa anterior, né? Dar mais consistência, dar mais força para aquilo que vinha se falando antes, para aquilo que se conhecia antes sobre história, né? Mas, como esse é o caso do crânio da Luísa, não foi assim, né? Esse foi um caso em que uma nova evidência ela vai trazer de novo, exigir que se reformule a narrativa histórica e a visão que se tem sobre essa história e esse momento. Ok? Então é isso. Então agora aí se passa a ter, basicamente assim, a teoria passa a pensar a povoação da América por dois pontos, né? Primeiro, esses mais antigos povos que vieram provavelmente de regiões da África,
Posteriormente, esses povos mongoloides que vieram da região da Ásia, em algum momento, com certeza, eles conviveram aqui entre si, né? Não se sabe, ainda não se tem evidências suficientes para saber como isso tenha se dado, mas há um forte indício de que isso tenha acontecido, né? E em algum momento, por um motivo também não se sabe qual, em algum momento, esses grupos, né, ao qual pertencia a Luzia, deixaram de existir, eles desapareceram. E não se sabe também o porquê, ficando até hoje esses nativos que nós temos, né, que são mais, que têm as características desses descendentes da Ásia, né, desses que vieram da Ásia, né, da região mongoloide ali. Tudo bem? Eu acho que é um pouco essa ideia que era importante entender, que ter ficado claro, né? Como vivia então esses povos, né, em relação esses povos que eram os da Luzia, né? Aqui na página 44 vocês terão, tá, um pequeno texto, não vou ler aqui, mas ele vai dizer basicamente que era um grupo nômade, que ainda não dominava a agricultura, então dependia muito da locomoção, da caça, né, da coleta de frutas para se alimentar. Tinha um acampamento base, mas não fixavam residência, né? Lembra que a gente estudou anteriormente, vocês fizeram num trabalho, eu acho, que o domínio da agricultura facilitou esse modo de vida mais próximo do nosso, de ocupar um território, de permanecer naquele território, né? Porque aí ele começa a produzir o alimento ali, então ficar mais tempo ali, andar menos, né? Peregrinar menos. O grupo da Luzia aqui ainda não fazia isso, né? Era um grupo ainda bastante nômade, que andava em grupos de mais ou menos 25 pessoas, né? E que não dominavam ainda a agricultura. Basicamente é isso. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro. Essa é mais ou menos a história do nome América, as duas teorias sobre o povoamento da América. Quem são os dois povos que vieram aqui? Antes, até a década de 90, eram apenas os de origem asiática. Agora, a partir do crânio de Luzia, se sabe que antes deles chegou um outro povo de origem vindo da África e por algum motivo desapareceu, né? E permanecendo apenas esses que deram origem aos nossos nativos, que nós ainda temos alguns aqui ainda no Brasil. Tudo bem? Espero que tenha ficado claro para vocês. Não vou ultrapassar, porque o tempo aqui já está, né, para o vídeo não ficar muito pesado, não ficar muito longo. Mas eu acho que é isso. Como a atividade aí, né, vou propor para vocês, tá, a resolução do exercício da página 43, tá? Um exercíciozinho bem tranquilo de fazer, tá? Então aqui vocês vão apenas ler o pequeno texto, analisar aqui as imagens que tem, ler as legendas, a questão A vai ser importante, que vai pedir para ler as legendas e responder. Aí na próxima videoaula da próxima semana, eu mando para vocês aí a gente faz uma breve correção rapidinho, né? Aqui vocês confirmam com o que vocês fizeram. Um abraço, mantenham aí a higiene em dia, mantenham o isolamento social, né? Estudem bastante, descansem bastante também e até a próxima aula.